Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Quem que é esse meia excelente aí que está brilhando pra caramba com números extraordinários agora e era da equipe de base do São Paulo e agora de volta a brilhar e já chamar também a atenção de times por aí bem grandes, hein? Olha só, quero falar também porque é o seguinte, o Luiz Gustavo voltou. E na volta do Luiz Gustavo, o Zubeldia já esboça um time sem que tenha o terceiro zagueiro. Tá bom ou não? Não tem zagueiro mais, então, aqueles 3 zagueiros. E agora ele deve mudar a tática. E nós já vamos explicar exatamente o porquê. O que se passa nessa cabecinha desse Zubeldia aí? O que se passa na cabeça? O São Paulo fecha com o Evangelos Marinax, um pré-contrato e a coisa agora ficou excelente pra gente. Quero falar com vocês sobre tudo que tá rolando no São Paulo Futebol Clube. Além do nosso grande porta-voz, o Oscar, Lucas Moura, a situação dele que está, tem tudo aqui para nós trocarmos uma ideia agora. E eu acho que o vídeo vai ser muito top. Vem comigo então, vamos lá. É o seguinte... Não é segredo pra ninguém mais que o São Paulo fechou com o Evangelos Marinax, né? O pré-contrato. E isso impacta em nós termos um avanço gigantesco. Você fica pensando assim, mas peraí, o São Paulo vai conseguir finalmente quitar as suas dívidas e tal? Sim. A resposta é sim. O São Paulo vai conseguir sim ir muito à frente com as suas dívidas, muito porque... ele está tendo várias frentes de renda, como a empresa patrocinadora Master, a casa de shows que o São Paulo faz o convênio lá para ter o Morumbi como palco de shows. Tem também o FIDIC para conseguir ir pagando dívidas, colocando um teto de gasto. Jogadores vindo de graça pro São Paulo meramente porque a camisa aqui pesa e pesa mesmo. Vide o Wendel, Oscar, Enzo Dias, o Cédric Soares, Lucas Moura, e os caras vêm mesmo. Aqui é onde o cara vem. E a coisa fica muito boa quando nós pensamos que o Evangelos Marinax ele vem pro uso também da equipe de base. É claro que ele vai investir no time principal, é óbvio que o time principal será modificado e terá o investimento dele. Agora, olhando pelo panorama aí da equipe de base, nós temos lá um técnico que não é muito fã de usar a base, mas também ele deve estar balançando completamente no cargo de técnico e logo devemos ter essa mudança. Uma coisa que tá pegando, antes de eu continuar com o Evangelos Marinax aqui, o bilionário grego que vem para ser o parceiro do São Paulo e já assina um pré-contrato, é que o Luiz Gustavo ele volta num momento assim importantíssimo pro São Paulo. Logo nós teremos a estreia do Campeonato Brasileiro. Então, tendo o Brasileirão começando, o São Paulo estreia sábado, dia 29, se não me engano. É sábado agora, não sei se é dia 29, acho que é dia 29. E o São Paulo pega o Sport Recife aqui em casa. O técnico do Tricolor já coloca no jogo treino, ele esboça uma dupla de volantes, com o Luiz Gustavo voltando para ser titular e o Alisson sendo mantido na equipe do São Paulo. Então, se for colocar realmente o segundo volante, muito provavelmente o Ferrarese deve perder a vaga nesse time do São Paulo e o São Paulo mudar para um 4-4-2, um 4-2-3-1, vai ser por aí o esquema tático do Tricolor, tá? Então, se for assim, realmente o São Paulo perdendo o terceiro zagueiro, é bom que o técnico ganhe, porque ele mexeu num esquema que estava dando super certo para colocar um esquema que não vinha dando certo e ele, na teimosia, ele permite que o São Paulo volte atrás simplesmente no sistema tático de 3 zagueiros da segurança para poder colocar algum jogador que é mais queridinho para ele, vocês sabem de quem eu estou falando, né? Não vou citar aqui hoje o nome do Luciano não, mas você já sabe de quem eu estou falando, sabe ou não sabe? Gente, muito louco agora esse negócio do Evangelos Marinax mesmo, o cara ele vindo pro São Paulo agora e fechando com o Tricolor, nós temos muito a ganhar, né? Porque você pensa assim, vai vir 600 milhões de reais. Ah, Juba, mas em 5 anos. Tá, e daí? Né? E daí, 120 por ano tá pouco? É picadinho realmente, mas é um investimento excelente. Só que o que me pega não é só os 120 milhões. O que me pega muito aqui é o quanto importa, o quanto impacta para nós termos esse cara, esse bilionário do nosso lado. Amanhã ou depois ele pode querer ser o presidente do São Paulo, como a Leila Pereira fez no nosso rival aí do Palmeiras. Acho que pode acontecer. Ele pode querer ser dono de uma SAF, é muito mais provável. O São Paulo ainda não abriu as portas para virar SAF, então um cara desse porte, vem do São Paulo, surgindo do nada, o cara igual o Luiz Araújo, o David Neres, do nada, aí o David Neres vendido rapidinho, surge o Antony, aí o Antony vendido rapidinho, surge do nada, Rian Francisco, Lucas Ferreira, Matheus Alves,
É muito jogador que surge de maneira excelente e vem do nada. Essa equipe de base do São Paulo é realmente uma mina de ouro. E agora o São Paulo, tendo um cara desse porte do lado, o São Paulo deve cessar, parar com o que fez, como por exemplo o Thales Vander, o Enzo Boer, que mandou embora de graça, como por exemplo o William Gomes, que vendeu por preço de nada, assim como o Neverton. Tem muito cara do tricolor que o São Paulo precisa valorizar. E como é que você valoriza realmente? É fechando as portas para propostas patéticas que o São Paulo recebe. Então, se o São Paulo tem recebido muita proposta ridícula e ele está apertado, aí ele fala, tá bom, tô apertado, não tenho nem pra pagar salário. É aí que vende caras como o William Gomes por 9 milhões de euros. Agora, no momento em que você não está precisando tanto assim, você não está sufocado no seu fluxo de caixa, você consegue bater no peito e falar, não é o momento pra vender, não. É aí que um cara igual o Rian Francisco e o Lucas Ferreira, que acho que são os que mais estão prontos, podem ter uma trajetória, uma carreira no São Paulo. Pensar neles na Europa, legal, uma grana pro São Paulo igual foi aí do Endrick pro Palmeiras, pô, legal pra caramba. Mas por que não pensar que esses caras aí podem ser os próximos? Por exemplo, ninguém aí pensa que o Lucas Ferreira, ele lembra muito o Bruno Henrique do Flamengo jogando? O Bruno Henrique, ele é mais rápido que os outros. O Lucas Ferreira também. O Bruno Henrique, pelo seu porte físico, ele consegue cabecear. O Lucas Ferreira, não sei se é o caso, mas ele tem um ótimo chute, assim como o Bruno Henrique. Um chute que vem uma porrada de fora da área muito boa. Então, quando você pega um cara que ele não é o habilidoso tipo aquela habilidade do Messi, aquele driblezinho curto do Iniesta, o Bruno Henrique é mais na correria. E o Lucas Ferreira me parece também um cara mais na correria, que tem a perna comprida, que tem muita força física e muita velocidade. Lembra um pouco talvez o Arjen Robben. Joga a bola pra frente, o cara já sabe pra onde que ele vai pra aquele lado, aposta a corrida e ganha, e pronto. E o marcador ficou pra trás, aí a jogada poderia acabar. Vem aquela porrada de perna esquerda, o Bruno Henrique de direita e o Lucas Ferreira de perna esquerda. Eu gosto muito e eu comparo sim. E quando eu comparo o Lucas Ferreira com o Bruno Henrique, entenda só, eu estou falando do melhor ponta esquerda que o Brasil teve, tirando o Neymar da vida aí nos últimos anos. Por quê? Porque o cara realmente ele desequilibra os jogos. Desequilibrou no Santos e desequilibrou sempre que jogou no Flamengo. Nunca coadjuvante, nem que, mesmo com a Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol quando estava bem, Jorge Jesus, ninguém era mais protagonista que o Bruno Henrique. Então nós podemos ter no Lucas Ferreira um jogador assim. O que não pode é aparecer alguém batendo na nossa porta aqui, um Ajax, falou, eu vou pagar 10 milhões de euros, aí me manda o rapaz. Aí você manda, aí os caras vendem por 100 milhões de euros depois pro Manchester. Nós já vimos esse filme. É isso que não pode acontecer. É isso que não pode acontecer. Nós não somos o time da ponte do Ajax, que libera a matéria-prima pro Ajax fazer algo melhor ali. A gente libera o pão de hambúrguer, né? Os caras fazem o lanchão e vendem muito mais caro. Não pode ser assim. Nós temos que ser o vendedor de verdade. O europeu tem que bater aqui e falar, e aí, esse cara aqui vai te custar caro, velho. Com quem é você? Você é o City? Então, quer mandar pra mim um De Bruyne aí? Você me ajuda a pagar o De Bruyne pra eu te mandar o Lucas Ferreira? É assim que o São Paulo tem que conversar com os outros. E não, oh meu Deus, o São Paulo não tem como pagar salário. Que isso, cara? E isso precisa acabar. Então um cara igual o Evangelos Marinax chegando no São Paulo agora, eu vejo sim muito mais do que somente a grana. Eu vejo a moral voltando. Aqui tem moral, aqui bate no peito e fala, quer levar jogador do São Paulo? Você vai ter que pagar, irmão. Até porque se você vender um cara por 9 milhões de euros, igual fizeram com o William Gomes, 60, vamos por 10 milhões de euros, só pra arredondar, porque a conta fácil. 60% do São Paulo, 40% do Evangelos. Aí você pega 6 milhões de euros pro São Paulo, 4 milhões pro Evangelos Marinax. Aí ele vende um cara por 4. Aí vende outro por 3, que ele pega pra ele. Aí vende outro por 5, aí vende outro por 4. Chegou o fim do ano, ele não fez 50 milhões. Compensa pra ele? Compensa pra um cara desse nível aí, um cara tão rico como ele, que tem 3 times, e que vem pro São Paulo agora pra começar a explorar o mercado brasileiro, que é daqui que sai o jogador craque? Claro que não compensa. É claro que agora o São Paulo vai ter que vender mais caro, e isso é ótimo pro jogador, pro clube. Damos um recado pro futebol europeu. Seja bem-vindo, Marinax. Estou muito feliz
por causa disso e seja muito bem-vindo. Espero que essa parceria resulte em coisa maravilhosa pra sempre, tá? Meus amigos, o Caleri jogou o jogo treino, tá meio recuperado aí, vai poder pegar o esporte no jogo do sábado. O Lucas Moura ainda não. O Lucas Moura, de repente, ele vai mesmo ser um desfalque, tudo indica que ele vai ser um desfalque pro São Paulo aí pro jogo da estreia do Brasileirão, o que já é um problema, né? É problemático por um lado, por outro, você pensa, pô, mas vai ter Libertadores, Copa do Brasil, prefiro o Lucas pronto pra Copa do Brasil e Libertadores? Também é um fato. Também pode ser o caso, sim. E ó, coisa interessante aqui é que o Oscar, ele segue sendo o porta-voz do time do São Paulo. O Oscar, ele deu declarações rebatendo Leila na lata, falando que a Leila não jogou futebol, é que realmente os caras aí... o que ele fala é que os caras da equipe de base, ou os jovens, não têm a experiência necessária para saber ou não, e poder falar ou não se gostam de gramado sintético ou não. Mas não só isso. O Oscar falou de proposta de clube rival do São Paulo. O Oscar fala que ele pode jogar também de volante, que ele sabe marcar, o que eu acho ridículo, não da parte dele, mas da parte de quem escala ele de volante. Mas ele poderia vir um cara nariz empinado, treina quando quer, joga quando quer, não poderia? Não é normal, chega um cobrão desse aí da Europa e fala, aqui quem manda sou eu. Igual nós tivemos um camisa 10 aí na época do Raí, do Leco e do Pássaro, que veio junto com o Juan Fran, não gosto nem de falar o nome desse cara. Ele veio aí, chegou a primeira declaração, uma das primeiras. Não, o departamento de marketing aqui fica devendo muito. Não, que eu tô aqui agora. O cara não era nem meia, era lateral, jogava na meia, ridículo, patético, horroroso. Uma das páginas mais tristes da história do São Paulo, mais vergonhosas. Mais vergonhosa, não envergonhosa, mais vergonhosa da história do São Paulo. E aí o cara também achava que tinha o direito de jogar quando queria. E não só ele, né? Caras igual o Jusilei, por exemplo, peita, fala, não é o momento, sabe? Então quando vem um cara igual o Oscar e trata o São Paulo com o devido respeito que o São Paulo merece, eu fico aqui, assim, não que não seja obrigação dele, mas conhecendo o mundo e vendo que muitos caras não fazem isso, eu olho pro Oscar e falo, caramba, cara, que orgulho ter esse maluco por aqui, que orgulho mesmo. E o Oscar, que tem 33 anos, ele surgiu um pouquinho antes de um outro cara chamado Bosquilha. E o Bosquilha, ele surgiu no São Paulo de maneira meteórica, ele foi embora, jogou fora do Brasil por anos e anos. Quando ele volta pro Brasil, ele vai pro Inter. Chega no Inter, ele começa até que bem, daqui a pouco ele cai de ritmo e tal, sumiu. Ele está hoje jogando no Operário lá do Sul. E o que tá acontecendo? Deixa eu te mostrar. O cara, ele fez 17 jogos, tá? Esse ano. Tô falando 2025. O Bosquilha, ele fez 17 jogos em 2025, sendo deles 15 que ele foi titular. Peguei essa informação aqui no blog do São Paulo, inclusive, que tá público, né? Mas ele fez um compilado aqui e levantou a informação seguinte. O time lá paranaense, no primeiro jogo fora de casa, ele marcou o primeiro gol da final. E o que aconteceu? Em 14 jogos, ele fez 5 gols, o Bosquilha, e ele desperta o interesse agora de clubes maiores do cenário nacional. Então é o seguinte, um cara igual o Bosquilha, que foi cria do São Paulo e hoje joga no Operário, você fala, bom, não é lugar assim, não é um superário, ferrou. Não, ele está no lugar que você pode chegar lá e comprá-lo se você quiser. E ainda... talvez de forma bem barata. O Bosquilha, ele é jogador da equipe de base do São Paulo. E agora ele despertando interesse de times do cenário nacional aí, de times, por exemplo, da Série A, eu acho que o São Paulo deveria dar uma olhada. O São Paulo, no meu modo de enxergar aqui, ele não tem carência no elenco não, hein? O São Paulo, ele tem um goleiro que pode vir para ser reserva do Rafael, ou brigar a posição, se ele for muito bom, que o Jandrei realmente não dá. E talvez quem mais? É um meia reserva pro Oscar. O meia reserva do Oscar hoje, se você esquecer a pardalzice, o professor Bugiganga aí, o Pardal, você esquece isso aí. Vamos pensar que o São Paulo tem o meia que é o Oscar, o Lucas pode ser considerado meia, e só. Aí vem os reservas, que tem o Rodriguinho hoje. Não tem mais que o Rodriguinho, com as saídas de Michel Araújo, Nestor, Galopo, tem um monte de cara que foi embora. Então o Rodriguinho hoje talvez seja o único meia mesmo. É claro, o Zubeldia pode tirar um dia aí o Oscar e colocar o Ferrarese de meia. Ele pode, mas não é meia.
Então, meia mesmo o São Paulo não tem. Por isso, um cara igual o Bosquilha, eu acredito que ele custa muito barato. Acho que qualquer proposta pro Operário lá, como a troca, envolvendo os caras que o São Paulo não quer, como o caso do Pedrinho Vilhena, o Ibali, o Luan, caras que você consegue mandar como uma moeda de troca, pagaram tequinho do salário, sei lá, pra ter um Bosquilha, tô só chutando, ter um cara igual o Bosquilha, para ele compor elenco e ser o meia reserva do São Paulo, eu acho que valeria muito a pena, porque o Bosquilha já demonstrou ter sim qualidade, já demonstrou sim que ele é um cara aí que tem condição de jogar bola no futebol brasileiro, e agora ele humildemente jogando na Série B, na Série C, jogando em divisões menores, ele está conseguindo ter bons números e levar o time dele para um ambiente melhor aí de título e tal, tentando fazer até gol em final. Olha que legal. Eu gostaria da ideia de ter o Bosquilha, mas assim, o vídeo de hoje eu tô maravilhado porque o São Paulo fechou o pré-contrato com o Evangelos e agora a coisa boa tá por vir. Está ou não está? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, demonstra aí, chega nesse likeão, tamo junto. Um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!